O imenso drama da Segunda Guerra Mundial bate às portas. Sangue de milhões, sofrimento, fome, morte e, finalmente, a tragédia dos judeus. Dois homens em desacordo se enfrentam numa guerra secreta. Uma guerra entre o bem e o mal. Pio XII e Hitler. Um prega a paz, o outro quer a guerra. Algumas pessoas vão pensar que ele é anti-Hitler, algumas acham que ele é pró-Hitler, algumas acham que ele é neutro. A única forma de alcançar o sucesso é pela clandestinidade, ou seja, onde o sol não brilha. Bom, se você fosse resistir na Alemanha nazista, enfrentaria um regime brutal. O Papa Francisco se manifestou contra a invasão de Putin na Ucrânia. E esse advogado Müller estava em contato com alguns membros do alto escalão do governo alemão, que se opunham a Hitler. Era um canal diplomático. Eu tenho certeza que Pio XII levou em conta a possibilidade de que Hitler pudesse ser morto. Uma das táticas para salvar os judeus foi, por muito tempo, distribuir falsas certidões de batismo. Ludwig Kass é um padre alemão e ele acaba sendo um importante conselheiro de Pacelli. A cruz com gancho, essa passará. A cruz de Cristo permanecerá. O que os documentos nos dizem sobre o Papa e o Diabo? Destrua esta cifra. Na noite de 9 para 10 de fevereiro de 1939, o Papa Pio XI morre repentinamente. O que causou esta morte repentina do Papa? Um terremoto na Cúria. Um terremoto porque, por muitas razões, não era esperado. Naquela noite, o Papa terminava de redigir um discurso no qual advertia os bispos italianos de que espiões fascistas estavam interceptando conversas telefônicas. E isso leva a alguma especulação, porque talvez o Papa tenha recebido de seu médico uma overdose de remédio para o coração. Que ele consiga prosseguir na elaboração de vossos planos e ser sempre o guardião. O atestado de óbito oficial de Pio XI menciona complicações cardíacas. As teorias de uma conspiração se desenvolveram porque o médico do Papa era Francesco Petacci, pai da amante de Mussolini, Claretta. Por tradição e por uma lei muito precisa do Vaticano, não é possível fazer uma autópsia no cadáver do Papa. Episódio 2. O Plano Secreto. Em 2 de março de 1939, Eugênio Pacelli foi eleito Papa. Ele adotou o nome de Pio XII, um sinal muito claro de continuidade política.
A primeira ação de Pacelli foi realizar o último desejo de seu predecessor. A Basílica de São Pedro fica no mesmo local onde São Pedro realmente morreu. Mas em 2000 anos, nenhum tipo de escavação foi feito para verificar o que realmente havia no subsolo. O último desejo do Papa Pio XI era descansar o mais próximo possível do pai da Igreja, São Pedro. Ele desejava ser sepultado nas grutas do Vaticano. Esse é o subterrâneo da Basílica do Vaticano, onde por uma antiquíssima tradição se guardam os restos mortais de São Pedro. Mas o lugar que o Papa Ratti havia designado como seu favorito era muito estreito. Por isso foi necessário retirar o piso de mármore para dar lugar ao sarcófago. Quando essas lajes de mármore foram removidas, revelou-se um fato impressionante. O que emerge é toda uma necrópole com as paredes e os restos. Os estudiosos estavam insistindo. Todos queriam entrar e ver essa maravilhosa necrópole escondida, enterrada sob a basílica. Pio XII fez com que a área de escavação fosse fechada por um cordão de segurança inviolável para que ninguém, nem mesmo altos membros da Cúria, pudesse ter acesso. O Papa ordenou sigilo absoluto sobre essas escavações. E eu quero saber por quê. Porque elas tinham que ser secretas. O que o Papa temia que as pessoas descobrissem. Certamente, no início da guerra, o fato de se fazer escavações arqueológicas sobre a Basílica de São Pedro pode ter parecido deslocado em face ao que se passava no contexto europeu circundante. Em segundo lugar, eram escavações para ver o que havia sob o altar da confissão, a fim de possivelmente encontrar o monumento funerário, o túmulo do apóstolo Pedro. Mas não se sabia o que seria encontrado, apesar dos antigos testemunhos. No entanto, existem outros segredos em torno desse sítio arqueológico. Essas escavações foram realizadas a mando de Pio XII e do responsável pela construção da Basílica de São Pedro. Era o Monsenhor Ludwig Kass, que era alemão e que, de alguma forma, estava encarregado de supervisionar. O fato de Ludwig Kass ter sido escolhido para dirigir uma escavação tão difícil e sensível como a tumba de Pedro, mesmo estando completamente fora da esfera arqueológica, é absolutamente suspeito. Isso levanta muitas questões em minha mente. Estamos diante do sítio arqueológico mais importante do cristianismo, dirigido por um homem inexperiente. Tudo isso parece uma escolha ilógica. Então, por que Pacelli escolheu Ludwig Kass? É óbvio que Kass deve ter sido um homem de absoluta confiança. Mas essa não era uma explicação completa. Quem foi Ludwig Kass? O que sabemos sobre ele é que era um padre da Renânia e ele estava realmente comprometido com o centro. Bom, esse é o partido do centro que uniu os católicos alemães. E ele era um orgulhoso antinazista. Ele é uma pessoa muito ativa na política alemã e também a sua relação com o padre Liber, o secretário particular de Pio XII, é particularmente marcante. Ludwig Kass é um padre alemão. Ele acaba sendo um importante conselheiro de Pacelli. Kass e Pacelli se conheciam desde quando Pacelli era núncio na Alemanha. Kass discordava fundamentalmente das ideias de Hitler. Logo que os nazistas assumiram o cargo, Kass fez um discurso no mercado de Trier.
denunciando os nazistas. E há uma frase realmente famosa daquele discurso que diz: a cruz com ganchos, essa passará. A cruz de Cristo permanecerá. Examinei os arquivos da Gestapo em Düsseldorf e cerca de 90% dos arquivos eram de comunistas e socialistas. No entanto, outro grupo proeminente nesses arquivos eram os católicos e os padres católicos, e eram muito importantes. Quando você pensa que um padre cobre o distrito de uma cidade, então talvez você possa ver a extensão da resistência católica. Ao chegar à Cúria, Kaas tornou-se não apenas confidente, mas também braço direito de Pacelli em sua política secreta e discreta de hostilidade e também luta contra o nazismo. Quando as escavações arqueológicas para a busca da tumba de Pedro começam, Kaas impede que se entre na escavação, exceto uma pessoa. Me deparei com outra incoerência, alguma coisa totalmente suspeita. Se nem os cardeais puderam descer e olhar essa busca pelo túmulo de Pedro, por quê? Ele chamou um homem chamado Josef Müller. Ele não era arqueólogo, não era padre, não era uma pessoa religiosa, não tinha nenhum papel no Vaticano. Quem foi Josef Müller? E por que ele teve acesso a esse lugar sagrado e inacessível? Qual era a sua tarefa? Ele era advogado, jovem e era da Baviera. E também pertencia ao Partido do Centro Católico. E ele conhecia Kaas muito bem. Assim como o Kaas, Müller é um antinazista fervoroso. E ele era um expoente da resistência a Hitler. Fala-se sobre a resistência alemã, mas ela precisa ser contextualizada. Menos de 1% da população alemã se envolveu na resistência. E se olharmos para os arquivos da Gestapo, existem 700 mil arquivos sobreviventes da Gestapo sobre a resistência. E isso equivale a menos de 1%. Por que isso? Bem, se você fosse resistir na Alemanha nazista, enfrentaria um regime brutal, que o castigaria fortemente caso você fosse um resistente ativo. E esse advogado Müller estava em contato com alguns membros do alto escalão do governo alemão que se opunham a Hitler. Houve alguma colaboração entre antinazistas e judeus. Na verdade, minha mãe esteve envolvida em parte disso, contrabandeando dinheiro e bens para a Suíça, mas também deslocando pessoas. Se você resistisse a Hitler, seria considerado traidor. E essa é uma maneira diferente de ver. Na guerra, é muito perigoso ir contra o próprio governo e ser resistente. Então é por isso que a resistência era muito baixa. A segunda razão pela qual a resistência era baixa, e não há dúvida sobre isso, Hitler era muito popular com a grande maioria da população. Eles gostavam do que ele estava fazendo, gostavam da sua política externa, gostavam que ele tivesse eliminado os partidos democráticos. Entrevistei pessoas que foram membros da juventude hitlerista e elas diziam: foram os dias mais felizes da minha vida. Müller era um antinazista. Talvez um dos poucos. Mas qual era o papel oficial desse advogado bávaro? O papel oficial, confiado pelo Serviço de Informação do Exército a Josef Müller, era viajar a Roma em seu avião monolugar para se encontrar com os alemães em Roma e coletar informações para ver se Mussolini era um aliado leal da Alemanha nazista ou se ele poderia se inclinar para outras simpatias. Na verdade, Müller, uma vez em Roma, entrava em contato com pessoas
que haviam sido identificadas pelo almirante Canaris, pelo general Ludwig Beck como informantes de uma possível resistência para enfraquecer Hitler dentro da própria Alemanha ou então através do Vaticano. O almirante Canaris pensa se não havia chegado a hora de uma mudança de rumo para a Alemanha. Joseph Miller se encaixa perfeitamente naquele grupo de diplomatas civis. Podemos considerá-lo uma espécie de espião. Em Roma, Miller mantinha contato com pessoas úteis que poderiam estabelecer um canal de comunicação entre o Serviço de Informação, a Resistência e o Vaticano. Depois da guerra, Miller publicou um livro de memórias em que relata as suas missões secretas em Roma e as chama de Conversas Romanas, justamente porque tudo aconteceu por meio de conversas confidenciais com pessoas importantes no Vaticano. Se você ler aquele diário, o que emerge é uma história verdadeiramente fascinante. Mas é claro que você não pode se basear num diário para verificar a verdade histórica. Era um homem extremamente corajoso e também era considerado justo entre as nações, precisamente por causa da sua oposição ao nazismo. Em 1943, o que sabemos é que Miller é preso e condenado à morte. Sua sentença nunca foi executada, porque Miller era considerado uma moeda de troca realmente valiosa em qualquer futura negociação de paz. Miller era um católico fervoroso. Ele queria se casar debaixo das grutas do Vaticano, que não é um lugar muito romântico porque está cheio de túmulos de papas, mas fica bem perto do túmulo de São Pedro. Uma missão arqueológica sendo dirigida com todo esse sigilo por esse antinazista urbano e uma pessoa que também é amiga pessoal do Papa. Sim, será tudo um disfarce para uma operação de espionagem contra Hitler? Mas no momento temos que lembrar, em princípio são apenas conjecturas, não há nenhuma prova. Pacelli conhece bem o povo alemão e está rodeado de colaboradores alemães abertamente antinazistas. Entre eles, seu secretário, o padre Lieber, sua governanta Pascalina Lienert e, claro, Ludwig Kass. Portanto, Miller talvez seja um link para as redes antinazistas na Alemanha. Mas a grande questão é, que informação ele está trazendo para o Vaticano? E, sobretudo, o que se pediu ao Papa? O que de fato se exigia do Papa? A ele só se pediu a permissão para poder usar o Vaticano, um estado neutro e insuspeito. O Vaticano poderia ser visto como um canal. E é assim que eles viam o Vaticano. Era um canal diplomático. Para criar uma coordenação, um elo entre os alemães que não queriam Hitler e os aliados. Em outras palavras, passar pelo Vaticano era realmente um bom canal, onde você poderia encontrar alguém que talvez fosse um membro da resistência ou talvez um amigo dos aliados no Vaticano. E você sabia que, com toda a probabilidade, estaria livre para falar sobre tudo o que quisesse. Nem o Miller, nem o Kass teriam a chance de dizer uma palavra autoritária ao governo britânico. Miller era um ninguém no ponto de vista diplomático. Não teria sido ouvido. Ele era acanhado. Eles precisavam de alguém forte. Precisavam e contavam com o Papa para abrir e bater na porta do governo britânico. A única coisa que eu diria sobre essas ligações é que os aliados ocidentais não estavam dispostos a se envolver demais na resistência alemã. E a razão para isso era que eles pensavam que esses resistentes do exército estavam tentando manter o exército no poder depois que Hitler caísse. Eles queriam que o exército desaparecesse da sociedade alemã porque o exército era realmente parte do problema.
Pacelli era diplomata antes de se tornar papa. E sabemos que na diplomacia existem diferentes canais de comunicação. Existem canais ocultos sendo abertos apontando para fontes secretas de informações. Uma delas, por exemplo, era Darcy Osborne, que era embaixador da Grã-Bretanha no Vaticano. Ele diz a seu gabinete de relações exteriores em 1º de dezembro de 1939 que conseguiu uma nova fonte de um novo canal secreto de informações que foi aberto com o Vaticano. Entre as notícias que circulam pelo Vaticano, uma é verdadeiramente perturbadora. No início de maio de 1940, Joseph Müller voou em seu avião para Roma, com os planos secretos de ataque que Hitler estava prestes a lançar na Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Nesse documento inédito, que nunca foi apresentado diante de uma câmera, podemos ver claramente a veracidade da informação que secretamente chegou ao Vaticano. A data é 3 de maio de 1940. Decifrei sozinho o núncio. De fonte que se pode considerar fidedigna, soubemos que, se não ocorrer nenhum obstáculo ou intervenção nesse meio tempo, uma ofensiva na frente ocidental estaria iminente, afetando também a Holanda e a Bélgica, e possivelmente a Suíça. Cabe, portanto, a Vossa Excelência a liberdade irrestrita de fazer o uso que bem entender desta notícia. Leve isso em consideração para executar as instruções já dadas a Vossa Excelência para os arquivos e destruir esta cifra. Exatamente 7 dias depois, em 10 de maio, Hitler ataca a Bélgica. Miller imediatamente informa Ludwig Kaas deste plano de ataque de Hitler. E Kaas informa o Papa. Pacelli liga para a princesa italiana Maria José, que era filha do rei da Bélgica, e ela, de forma absolutamente secreta, dá essa notícia ao seu irmão. A monarquia italiana também pede informações a Mussolini. Mas o ditador italiano nega tudo. Mussolini sabe muito bem que essa informação, que essas fontes são verdadeiras. A Itália sabe muito bem que a próxima vítima será a França. O que encontramos são os documentos que mostram o que Miller está levando ao Vaticano. A informação chega a esses representantes dos aliados no Vaticano e eles olham para eles e ficam hesitantes, eles ficam céticos, não acham que as notícias sejam confiáveis. Então foi toda aquela reticência de sempre. E sabemos que os diplomatas demoram muito para fazer qualquer coisa. Se você quer ser um diplomata de sucesso, não dê os seus papéis a outras pessoas. Aguarde. Este documento inédito mostra o telegrama com o qual o núncio apostólico na Bélgica alertou o Vaticano sobre a invasão nazista da Bélgica. Por volta das 4 horas da manhã de hoje, o exército alemão invadiu a Bélgica sem uma declaração de guerra, sem os passos diplomáticos. Pio XII não condenou o ataque. Ele simplesmente se limitou a enviar um telegrama de solidariedade aos países atacados. Você tem que se fazer uma pergunta fundamental. Por que o Papa envia um telegrama de solidariedade e por que ele não condena explicitamente o ataque? Isso é algo que precisa ser esclarecido. Você vê como o Papa Francisco condena a invasão russa da Ucrânia, mas Pacelli não faz isso. Fundamentalmente, ele não condena o ataque. Tratava-se de uma condenação indireta, ou pelo menos para deixar claro que o Papa estava próximo desses países que haviam sido atacados pela Alemanha. O L'Osservatore Romano, jornal do Papa, publicou o texto do telegrama. Mas isso gerou a vingança dos fascistas. Pessoas encontradas na rua com o L'Osservatore Romano foram espancadas.
Então, em 10 de maio de 1940, os alemães irrompem, contornam a linha Maginot, cortam os Países Baixos e dentro de um mês estão em Paris. Eles conquistaram quase todo o norte da Europa, quase sem oposição. O Vaticano não foi acreditado. Por que essa notícia não é levada a sério? Parecia quase implausível, parecia, como eu posso dizer, informações falsas, até um pouco perigosas. Havia muitos tipos de intercâmbio de pessoas que estavam na resistência e enviavam material para os aliados. Às vezes eles encontravam informações secretas. Em Paris, as crianças tiveram que ser evacuadas. O futuro da França estaria um dia nas mãos delas. A Batalha da França, que aconteceria neste dia, acabou acontecendo. O que aconteceu com o ataque de Hitler contra a França? A relação entre Joseph Miller e o Serviço de Informações e o Vaticano mudou dramaticamente. Não se tratava mais de passar informações, mas se tratava agora de começar a pensar em uma forma concreta de derrubar Hitler. Houve numerosos planos para derrubar Adolf Hitler antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Mas até que ponto o Vaticano estava envolvido? Dizem que foi aqui que a bomba explodiu e destruiu tudo, e matou ou feriu todos, exceto Adolf Hitler. Como ele escapou? Milagre, dizem os mais próximos. Chegam ao Vaticano despachos, nos quais se fala de uma possível tentativa de assassinato contra Hitler pela resistência antinazista alemã. Agora, nos documentos que vemos, podemos atestar que está sendo preparado um sério golpe militar para derrubar Hitler e tentar concluir a paz com a Inglaterra e a França. Até na Bíblia há casos em que o tiranicídio é, de alguma forma, justificado para o bem maior do povo, certo? E Hitler quase foi assassinado em 20 de julho de 1944 por Klaus von Stauffenberg, um oficial descontente. Veja que interessante, ele também era católico. A tentativa de assassinato mais famosa contra Hitler é certamente a Operação Valkyria. O general von Stauffenberg detonou uma bomba durante uma reunião do Führer que saiu incrivelmente ileso. Eu estou certo de que, como diplomata experiente e político experiente, Pio XII levou em conta a possibilidade de que Hitler pudesse ser morto de alguma forma. Conspiraram contra a vida de Hitler. Há histórias de que seu braço foi levemente atingido pela devastadora explosão da bomba. Acho que se eles tivessem sido bem-sucedidos no início da guerra, tudo acabaria ali. Esse era o projeto em que Pio XII podia acreditar. Construir uma alternativa legítima e imediata, não revolucionária, ao mesmo tempo em que Hitler era, de fato, afastado do poder. O problema era que não se percebia, sobretudo a partir de Londres, que havia uma grande capacidade por parte destes protagonistas da resistência para concretizar um plano de forma tão ordenada. Não tenho certeza de que a morte de Hitler teria parado a guerra imediatamente. Acho que os aliados queriam uma capitulação completa. Eles não queriam negociar com nenhuma forma de substituição de Hitler. As coisas poderiam ter sido piores, porque eles teriam feito um acordo com os aliados e eles poderiam ter mantido seu exército e sua fonte militar de infraestrutura e eles poderiam ter entrado em outra guerra e ameaçado o resto da Europa, então. Nos primeiros anos da guerra, a força dos nazistas parecia invencível, não só com meios militares, mas também com um feroz e temível serviço de espionagem.
Ela também se voltou contra o Vaticano. Hitler não confiava em Pio XII de jeito nenhum e suspeitava que o Papa violaria a neutralidade ao repassar informações aos aliados. E Hitler tinha razão. Pela primeira vez, mostramos um documento em que fica claro que o Vaticano havia informado o rei da Bélgica sobre a iminente invasão nazista. Certamente, durante a guerra, o Vaticano era um lugar cobiçado por espiões e frequentado por espiões. Havia uma grande rede de observadores e espiões que, de alguma forma, circulavam por Roma e também pelo Vaticano. O Vaticano sabia que estava sendo espionado. A partir deste documento, descobrimos que o ministro das Relações Exteriores da Itália, Galeazzo Ciano, o genro de Mussolini, conhecia todas as comunicações da Santa Sé. As cifras são lidas. O ministro Ciano me disse há algum tempo: nós lemos tudo. O Vaticano é alvo do regime nazista. E há essa figura muito sinistra, um oficial da SS chamado Herbert Kappler. Ele foi enviado a Roma com a missão de espionar o Papa. Sabemos muito bem que havia infiltrados, membros do clero, que se prestaram ou por convicção pessoal, ou porque convencidos por outras motivações a passar informações a pessoas leais a Hitler. Não apenas para saber o que o Papa estava fazendo, o que o Papa pensava, o que o Papa dizia, mas para obter informações sobre as pessoas que estavam falando com o Papa, porque o Papa, durante a guerra, continuou a receber diplomatas e embaixadores, portanto, recebendo relatórios e notícias de diferentes frentes, e esses relatórios foram enviados. E aí ele envia despachos de volta para a Alemanha sobre todos os tipos de atividades clandestinas que ocorrem dentro das sagradas paredes do Vaticano. Mas há outro aspecto que precisa ser investigado. Para isso, temos que voltar quando a guerra está prestes a começar e, com ela, a terrível tragédia dos judeus. Desde 1938, depois da Conferência de Evian, o Vaticano realmente tentou ajudar a imigração de judeus da Alemanha e da Áustria, mas eram poucos os países que os queriam. O Vaticano vinha tentando dar refúgio, mas as respostas vindas de todo o mundo eram deprimentes e todas apontavam na mesma direção. Pouquíssimos países queriam receber judeus. Um bom exemplo é o Brasil. Esse é o único país que concorda em aceitar 3.000 judeus batizados. Mas havia condições. Ele exige que os batismos tenham ocorrido muitos anos antes, ou seja, antes de 1933. Foi o Brasil que disse: vamos aceitar judeus batizados. Este documento mostra como era difícil gerir o regime de vistos. O embaixador do Brasil veio reclamar ao Vaticano. E nem todos eram judeus batizados. Muitos deles eram judeus que tinham certificados de batismo, mas eles eram falsos. Eles foram dados para a igreja aos judeus. Uma das táticas para salvar os judeus foi, por muito tempo, distribuir falsas certidões de batismo. Essa tática está bem demonstrada neste documento até então inédito. E esses judeus poderiam, então, usá-los para entrar no Brasil. Mas eles permaneciam judeus, é claro. As autoridades no Brasil perceberam a verdade. Apenas algumas das pessoas que queriam ser deportadas eram verdadeiramente católicas. Neste documento, podemos ver que o Brasil concedeu o visto de expatriação graças à intercessão do Vaticano. E a igreja se responsabilizou por distribuir certificados de batismo por onde pudessem. Não foi fácil, porque muitos desses países basicamente não queriam ter problemas com a Alemanha.
Isso dificultava a gestão do regime de vistos para não-arianos, para judeus e para judeus batizados. Documentos testemunham a ação do Vaticano para transferir os judeus, mas o antissemitismo e a cautela diplomática excessiva impedem uma ajuda concreta para os judeus. Pio XII decidiu intervir usando todo o seu poder. Pacelli escreve para seus representantes diplomáticos em todo o mundo e diz que eles precisam agir junto a seus respectivos governos para promover a aceitação de judeus. Na verdade, ele ordena que isso aconteça. Este documento, nunca antes publicado, vem diretamente de Pio XII. Pacelli sabia muito bem que o risco era que alguém pudesse pensar: ok, eles me pediram para fazer isso, mas eu não posso fazer. Não. A ordem era que na instrução se acrescentassem, ou a instrução se acrescentassem, as palavras iussu sumo pontificis. Isso significa o mais alto nível de obrigatoriedade para executar a ordem. Isso significa que é o próprio Papa quem ordena isso a você. Ora, um núncio sabe que se o Papa me ordenar, devo fazê-lo quando e como quiser. Infelizmente, até essa tentativa do Papa não teve sucesso. A guerra havia entrado em sua fase mais sangrenta. E talvez a única solução fosse um plano de emigração em massa dos judeus. Uma das medidas que os nazistas tinham tomado é que Göring tinha criado um gabinete destinado a tratar do recenseamento dos judeus. E ele mandou que fosse feito da melhor maneira. O que seria feito com eles, como eles poderiam ser retirados da Alemanha e o que aconteceria com seus bens. A Alemanha pensa em ganhar com a deportação dos judeus porque pensa em requisitar os bens deles. Por que a Palestina, pátria dos judeus, não foi considerada entre as possíveis soluções para uma realocação em massa dos judeus? A situação estava atingindo um nível crítico e a agência judaica na Palestina tentou providenciar o salvamento das pessoas, de seus bens, sempre que possível, mas havia um problema com isso. A agência judaica, ou os sionistas, ou os judeus, não eram donos daquele pedaço de terra, mas sim os britânicos, e eles rapidamente deram um basta nisso. Os britânicos precisavam do petróleo de Saúde, e o rei Saúde da Arábia Saudita foi categórico. Ele disse: nada de imigração de judeus de jeito nenhum. E os britânicos tiveram que obedecer. E até hoje os países ainda estão muito presos ao petróleo que sai do Oriente Médio. Porque não conseguem rodar seus carros, suas máquinas, seus países sem petróleo árabe. O projeto do Dr. Manfred Kirchberg, que havia traçado um plano para a transferência em massa de judeus da Europa Central para Angola, colônia portuguesa na África, também foi avaliado. O plano previa a transferência de milhões de pessoas. Os documentos nos mostram que isso foi seriamente considerado por todos. Os ingleses, os americanos. Roosevelt está pessoalmente interessado nessa proposta, até convidando Kirchberg para vir a Washington. Então, havia um interesse sério. E não era hipotético, nem teórico. Todos concordaram que era uma ótima ideia, mas ninguém queria fazer. Mas a ideia de que Portugal iria receber milhões de judeus em Angola, eu acho bastante duvidosa. Se isso acontecesse, talvez Portugal perdesse o controle daquele território. Não estou totalmente certo de que Portugal teria aceitado esse projeto. É claro que a Santa Sé participa desse esforço para tentar resolver o problema. E, no fim, Portugal teve uma reação muito positiva a essa proposta. Agora, como é que isso deu errado?
Isso foi em julho de 1939, então era tarde demais. 1º de setembro de 1939, a Segunda Guerra Mundial começa. Hitler voa para inspecionar o que fez. A destruição de uma nação. Hitler decide se livrar dos judeus para sempre. Sua primeira ideia é uma ilha, Madagascar. Durante o ataque à França, no início de junho, quando parecia que os alemães iam vencer, um cara chamado Franz Rademacher, do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, elaborou um plano de como lidar com o problema dos judeus. E ele veio com esse tipo de solução que os alemães enviariam todos os judeus da Alemanha e provavelmente da Europa para Madagascar. É uma ilha que basicamente tinha sido removida do controle francês. E havia um plano terrível, de deportar 4 milhões de pessoas em apenas 4 anos. E quando chegassem a Madagascar, seriam deixados à própria sorte e, eventualmente, simplesmente morreriam de fome. Esse plano foi apresentado a Hitler e ele gostou bastante. E assim se pensa no plano que hoje poderíamos considerar, de certa forma, absurdo em sua escala, pensar em deportar milhões de pessoas para uma ilha como Madagascar. E ainda assim, isso foi concebido e pensado como algo praticável. E o homem a quem Hitler entrega esse projeto é ninguém menos que Adolf Eichmann. Não foi realmente elaborado porque enviar todos esses judeus para Madagascar exigia a supremacia naval que só a Grã-Bretanha tinha. E por fim, Hitler aceitou que a supremacia naval aliada tornaria isso impossível, mas ele gostou desse tipo de ideia. Então, esse é outro exemplo das políticas que estavam sendo discutidas. Enquanto isso, a estratégia nazista para a solução final continua avançando. A ideia era matar judeus em campos de concentração, usando-os como trabalho forçado e trabalhando até a morte. Hitler decide eliminar os judeus para sempre. As pessoas também deveriam estar cientes de como era difícil e perigoso lidar com os judeus e até mesmo falar sobre isso. O núncio Orsenigo de Berlim diz claramente que é até perigoso mencionar a palavra judeu. E o que acontece é que a deportação para os campos de concentração começa de imediato. E isso, claro, levanta a questão dramática muito importante sobre o silêncio do Papa Pio XII. O que o Vaticano sabia? Qual foi a reação do Papa e dos aliados sobre a loucura de Hitler? Do que eles estão falando? Essa informação não pode ser verdadeira. E, aos poucos, eles vão ficando cientes de que esse terrível extermínio está acontecendo e que os alemães, os nazistas, realmente estiveram no auge da destruição da humanidade. Houve gente que fugiu dos campos. Eles descreveram o que estava acontecendo lá e ninguém acreditou neles. Ou não fizeram nada. Foi decidido que nada seria feito. Tínhamos fotografias aéreas em grande escala dos acampamentos. E os aliados sabiam exatamente o que estava acontecendo lá. Deveríamos tentar nos colocar no lugar deles naquela época, o que é bastante difícil porque nós temos um conhecimento comum do Holocausto que naquela época era completamente impensável. Existe uma grande massa de documentos, de documentação dos anos de guerra. São pedidos de ajuda dirigidos a Pio XII. Como está mostrado pela primeira vez em que uma mulher, Inês Stamm, pede ajuda para o Papa.
Não dava mais para ficar indiferente, porque esses relatos contavam dramas, tragédias de seres humanos que foram tratados de forma animalesca, de forma bestial. Temos mais de 2.700 cartas enviadas diretamente ao Papa ou aos seus colaboradores mais próximos do secretário do Estado, pedindo ajuda. Este documento, em particular, é interessante porque alguém certamente argumentaria, mas o Papa realmente se ocupou desses assuntos? Ou seja, ele tinha tempo e queria mesmo lidar com esses problemas de pessoas perseguidas? Esse caso foi levado novamente ao Papa e o próprio Papa decidiu o que fazer. Ele deu a ordem para continuarem procurando uma solução. Você pode ver que grandes números são formados com muitos casos individuais. Bom, isso aconteceu e sabemos que o Papa Pacielli ajudou pessoalmente, deu seu consentimento para que essas pessoas fossem ajudadas. Essa ajuda não foi fácil. Vemos que muitos casos, desde o início, são desesperadores. Eles anotam nos autos. Não podemos nem pensar nisso, nem começar a pensar em uma solução para este ou aquele homem ou mulher ou grupo de pessoas. O que podemos ver claramente nos arquivos são milhares de cartas de judeus ao Vaticano pedindo ajuda. Mas você deve se perguntar por que nunca houve nenhuma condenação oficial da violência nazista. Por que o Vaticano não estava fazendo mais? Quantas vidas teriam sido salvas por um pronunciamento oficial do Papa? Dizemos que, quando as coisas são feitas, elas são feitas em silêncio. A diplomacia trabalha em silêncio e também trabalha em silêncio sobre os aspectos humanitários dos vários conflitos existentes no mundo. Toda essa atividade em prol dos judeus foi realizada em segredo pela Santa Sé. Comunicações criptografadas que eram para serem destruídas assim que fossem lidas. Por que o Papa estava em silêncio? O que o impediu de denunciar abertamente essa tragédia? Podemos nos perguntar por que a Cruz Vermelha Internacional decidiu permanecer em silêncio. A estratégia de Hitler e Mussolini é terrivelmente simples. Isolar o Papa. Por que o Papa não se pronunciou? O Papa tinha 43 guardas suíços. É uma situação ligeiramente desequilibrada. O Papa não podia se pronunciar. O L'Osservatore Romano, o jornal do Papa, foi bloqueado pelos fascistas. E o Papa só podia se comunicar com os fiéis através do L'Osservatore Romano. Então, esse ato de violência atroz do governo de Mussolini contra o Papa o estava realmente amordaçando, querendo calar sua voz. E esse clima de violência atinge também os padres, porque os que se opunham a Mussolini eram deportados para campos de concentração. Em agosto de 1942, durante um discurso público, o Führer usou essas palavras. A tarefa dos padres é demolir o poder do Reich. Mas vou fazê-los sentir toda a força do Estado. E se eu considerar que são perigosos, vou mandar fuzilar todos imediatamente. Em Dachau, havia 400 padres católicos quando os americanos libertaram aquele campo. O Papa fechado dentro dos muros do Vaticano. Do lado de fora, uma guerra destruía a Europa. A terrível tragédia dos judeus. Em seu covil em Berlim, o diabo planeja o confronto final com o Papa. E desta vez, o campo de batalha será Roma.